Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre uma parte em ações que eu não gosto muito, que é o imposto de renda. Então, se você tiver um contador bom, a melhor coisa que você tem a fazer é conversar com ele e deixar que ele faça sua declaração. Se você sente de fazer, se você quer fazer a declaração você mesmo, também consegue fazer. Ela é trabalhosa, mas é fácil de fazer. Primeira coisa, chega no final do ano, você tem que ter aqueles extratos, aqueles informes que as empresas mandam para você através do correio. Ali você tem quantas ações você tem, quanto você recebeu de dividendo, quanto você recebeu de juros sobre capital próprio, vai ter o CNPJ da empresa, vai ter o nome completo da empresa que te pagou. Então, esse é o primeiro passo. Mas, se você não recebeu esses extratos, esses informes, é fácil. Você entra em contato com o RI da empresa e eles te mandam. Você pode entrar no site ou então você pode ligar e pega a segunda via por lá também. Existe um site chamado CEI, CEI, Canal Eletrônico do Investidor. Por lá você consegue tirar também, tá? Por lá você tem quanto que você pagou na ação, tem o preço médio. Dá para explorar bastante essa parte aí e tirar bastante dúvida nesse site. Outra coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que eu acho importantíssimo, importantíssimo. No seu primeiro ano de investimento, não queira comprar e vender muitas ações, tá? Não queira ter na sua carteira muitas ações, porque assim, um exemplo, se você está comprando Itaúsa, é só um exemplo, podia estar comprando Mário, podia estar comprando Fleury, Petrobras, o que você quisesse estar comprando. Você está comprando. O ideal seria você fazer uma compra ao mês, né? Você faz uma compra por mês ali, porque, um exemplo, você faz uma compra no mês, fez uma venda, depois comprou de novo, depois comprou outra vez, depois vendeu. Você vai ter que informar todas essas operações para a Receita Federal. Tá? Não tem como fugir e o ideal não é tentar fugir. Tá? No decorrer do vídeo aqui eu vou falando umas estratégias aí que você pode estar adotando aí para você diminuir a quantidade de imposto que você paga, mas o ideal é você ter uma, duas ações no primeiro ano. No ano que vem você declara essas duas empresas e aí o que acontece? Você já vai aprendendo. No próximo ano você já fica bem mais craque aí para fazer o imposto de renda. No formulário da declaração do imposto de renda, você precisa informar a quantidade de ações que você tinha no último dia do ano anterior. No exemplo, a gente está em 2020, então quantas ações você tinha no dia 31 de dezembro de 2019? Então, como que esse vídeo aqui está sendo depois da declaração do imposto de renda, então quando que chegar no dia 31 de dezembro desse ano, você faz o seguinte, você entra na sua corretora, pega a quantidade de ações que você tem, anota o valor daquele dia, anota a quantidade, anota o nome da empresa que você está com as ações, e isso vai fazer muita diferença quando que você for declarar o seu imposto de renda. É bom você ter na sua agenda aí, um exemplo, você vai comprar as ações hoje, no dia 7/7 de 2020, por exemplo. Então você coloca lá, comprei 100 ações da Itaúsa e paguei R$ 850. Quando você for fazer a declaração do imposto de renda, você eu vou explicar aqui quais são os códigos que você vai usar e na onde que você vai achar esses códigos na declaração do imposto de renda. Então você vai colocar lá. Bom, no dia 7 eu comprei 100 ações, paguei R$ 850, né? No decorrer do ano eu ganhei tanto de dividendo, entendeu? Se você foi comprando, um exemplo, em um mês só, você comprou 3 vezes a Itaúsa, então você vai ter que somar 3 vezes a Itaúsa, entendeu? Você também precisa colocar, e é até interessante você colocar, os custos que você tem com a corretora.
Porque o que que acontece? Se você for precisar pagar imposto sobre o lucro que você teve com as ações, o que que vai acontecer? Ela vai te beneficiar bastante com isso daí, porque você vai conseguir abater. Tem uma outra coisa. Se você vendeu acima de 20 mil reais e obteve lucro, então você vai pagar sobre todo esse lucro. Por exemplo, você comprou ações da Itaúsa e pagou 10 mil reais. E ela valorizou e chegou em 25 mil. Então você teve 15 mil reais de lucro. Então o que que acontece? Você vai pagar imposto em cima desses 15 mil, em cima desses 15 mil. É exatamente 15% também que você vai pagar. Mas você pode fazer um esquema aí. Para você não pagar esse imposto de renda, você faz o seguinte, em cima dos 15 mil, dos 15 mil, você pode fazer o seguinte, você pode vender até 20 mil reais que você não paga imposto de renda. Então, um exemplo, você vai ter ação na sua carteira aí que você não vai tirar da sua carteira por enquanto. Você está pensando em viver de dividendos, então você comprou Itaúsa esse ano, chegou lá em novembro, você comprou 10 mil reais no começo do ano e lá em novembro você está com lucro lá de 25 mil, de 15 mil. Foi para 25 mil total, você está com lucro de 15 mil. O que que você pode fazer em novembro? Em novembro você pega e vende 19 mil, não chega perto do 20 não, tá? Vende só 19 mil. Você vende os 19 mil, 19.500, 19.900, assim, para não passar de 20 mil. Então você pega e vende aquele valor. Se você vendeu 19, você está com 6 mil reais ainda de lucro. Então o que que acontece? Você vende 19 mil em novembro, em dezembro você vende 6. Você pode vender e comprar na mesma hora. Você vende de manhã e compra à tarde, vende de manhã e compra 2 dias depois, que aí o que que acontece? O seu preço médio cai. Então, você tem 5 ações na sua carteira. Essas 5 ações você teve bastante lucro. Se chegar no final do ano com aquele ganho de patrimônio, com aquele valor que você ganhou, o que que vai acontecer? Você vai ter que pagar dividendo sobre aquilo. Então chegou em janeiro, você comprou uma ação em janeiro e você está vendo que ela está valorizando bastante, você vende e compra de novo. Entendeu? Com isso você vai livrando os seus impostos. Tem uma outra coisa. Se você tem fundo imobiliário na sua carteira, toda vez que você vende com ganho, com lucro, você tem que pagar o DARF. Lá é 20%. Então, o ideal no fundo imobiliário, um exemplo, você tem aí 10 fundos imobiliários e você, poxa, eu não queria mais fundo imobiliário, como que eu faço? Então você vende um por mês. Porque essa pouquinha diferença aí, a Receita Federal não vai se interessar muito por ela. Entendeu? Então você tenta fazer dessa maneira. Fundo imobiliário é um negócio que você tem que tomar muito cuidado aí para se você quiser colocar ele na sua carteira, né? Fica veaco com isso daí, estuda bastante o fundo imobiliário para você não entrar num fundo ruim, um fundo que lá na frente você vai se arrepender. Então presta atenção aí para que você entre aí num fundo bom e que você possa manter esse fundo bom aí também junto com você. Agora, se você vendeu uma ação com prejuízo, você precisou vender uma ação e aí você teve prejuízo. Você pode abater no final do ano, no começo do ano que vem, você pode abater isso aí também do imposto de renda. Entendeu? Isso é bom. Vale lembrar que a gente tem duas operações. É o day trade, compra e venda no mesmo dia, e uma outra ação, vamos chamar ação de longo prazo, né? É ação de longo prazo. No day trade, você vende no mesmo, compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia, você tem que pagar 20% sobre o lucro, tá? E já tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte. Um exemplo, você comprou uma ação hoje, no começo desse mês aqui, e teve um lucro bom e vendeu. Aí quando que for o mês que vem, até o último dia do mês que vem, você vai ter que pagar 15% de IR, imposto de renda, sobre o lucro.
Quando que você for preencher a sua declaração de imposto de renda, o código de operação para renda variável é o 6015, quando que você vai pagar o DARF, tá? Não tem nada a ver com o imposto de renda agora. Quando que você vai pagar o DARF. Então, se tem que ficar muito esperto nessa parte aí de preenchimento do DARF para você não pagar mais. Procura ver como é que preenche, como é que paga. No próprio DARF já tem as informações. Então, essa parte de imposto de renda aqui é a pior parte que tem quando você investe em ações. Isso daqui é dureza, né? Então, quando que você for preencher o formulário da declaração de imposto de renda, por isso que eu falo para você, é bom você ter poucas ações no seu primeiro ano e o ano que vem você mesmo fazer sua declaração. Então, quando que você estiver preenchendo, você vai lá no código 31. No código de 31, você vai preencher que você tem as suas ações, você vai colocar na descrição, você precisa colocar o CNPJ, você precisa colocar a quantidade de ações e precisa colocar o valor pago. Quanto mais informações você colocar ali, melhor. E tem a parte também dos dividendos. A gente informa quando você vai declarar os dividendos, você coloca na parte que vem rendimentos isentos e não tributáveis. O código, salvo engano, com certeza é o número 9. Tá? Então, quando você estiver preenchendo, você vai ver lá essas partes assim. É bom você fazer com bastante calma para você ir pegando tudo certinho. Você precisa declarar separado os dividendos do juro sobre capital próprio. Tá? Então, o juro sobre capital próprio, o código é 10. Aí você vai preencher todas as lacunas lá que tiver disponível. Já quando que você tem... Lembrando que o juro sobre capital próprio, a empresa já paga o dividendo, tá? Então você não vai pagar dividendo sobre juros sobre capital próprio. Quando você recebe, você já recebe o valor já descontado. E quando que você tem uma bonificação, o que acontece? Quando você tem a bonificação, o código é o código 18. E se você alugar as ações, você também paga o imposto de renda, tá? E o código é o 6. Então, tem coisa que não vale a pena fazer, né? Você tem que analisar bem para ver se vale a pena você fazer. Se de repente alguém fala que vale a pena, mas para quem que está sendo vantajoso, né? Está sendo vantajoso para você, está sendo vantajoso para alguma outra parte, né? Então, tem que ficar veaco nessa área aí, ficar meio ligado nessa área aí, dessas partes aí de imposto de renda. Esse negócio aí costuma ser bem complicado. Bom, meus amigos, o imposto de renda é muito mais do que isso, eu sei. Esse aqui é só um norte, é só um rumo para que você possa seguir aí na sua missão aí de declarar tudo certinho, porque se você não declarar, depois de algum tempo a Receita Federal vai te cobrar e você vai ter que pagar muito e muito mesmo. É dureza, a correção e juros, o que é o certo, né? É bem alta e acaba esculhambando com a gente. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou colocar fora do do plano aí, porque a gente coloca vídeo no sábado, segunda e quarta. Então, toda sábado, toda segunda, toda quarta-feira tem um vídeo. Esse aqui eu vou estar colocando hoje aqui, terça-feira, só para poder ter uma ideia aí. E eu vou estar falando amanhã, tem um vídeo aí que fala sobre investimento 5 anos no KNR11, é bem interessante. Mas tem um outro vídeo que também é muito mais interessante também, se você tivesse investido 10 mil reais em 5 anos atrás, quanto você teria hoje? O fundo imobiliário, você tem que estar bem esperto ali para saber onde você está colocando o seu dinheiro, para que você possa seguir um caminho certo ali. Mas fundo imobiliário, imposto de renda, e não vamos bagunçar as coisas aqui. E meus amigos, e na outra semana eu vou fazer um vídeo aí da Fleury. Fleury é uma empresa muito interessante aí e é isso aí. Fica com Deus, Deus abençoe vocês aí. Se tiver alguma dúvida em relação ao imposto de renda,
pode fazer para nós aí. Eu trabalhei na contabilidade 5 anos, de 14 até 19 anos trabalhei na contabilidade, então tenho mais ou menos uma noção assim nessa área aí de contabilidade que, falar a verdade, não é muito fácil. Mas com fé em Deus a gente vai no passo a passo aí. Se você tem alguma dúvida fora essa parte aqui também, alguma coisa em relação a ações, se você tem alguma dica aí de alguma ação que a gente possa estar fazendo os cálculos aí, é como eu já falei para vocês, os cálculos em ações é tudo, tá? É claro que o lado fundamentalista também é muito interessante, você está dando uma olhada em gráfico também é muito legal, todo tipo de análise é bem interessante, mas você precisa fazer cálculo, né? Não adianta a gente olhar para o horizonte e achar que essa empresa vai longe aqui se ela não tiver um histórico interessante para nós. Até mais. Deixa seu like aí, se inscreva, compartilhe. Fica à vontade no nosso canal. Até mais.